Pessoal, graça e paz. E o assunto está rendendo, né? Desigrejados são supostos cristãos. Nessa visão, se você saiu da denominação, você é um suposto cristão, certo? Que por conta de traumas com a igreja, discórdias doutrinárias, briga com os irmãos, acabam abandonando o corpo de Cristo. Ou seja, você discordou de alguns irmãos e abandonou o corpo de Cristo. Olha, para você ter uma ideia, você abandonou o corpo de Cristo. Não importa se você congrega com seus familiares, não importa se você ama a Deus acima de tudo, o próximo como a você mesmo, não importa se você ajuda quem você pode, não importa se você adora em espírito e em verdade, você abandonou a denominação, então você abandonou o corpo de Cristo, segundo essa visão aqui, certo? Deixam de congregar ou começam a congregar em suas próprias casas, sem nenhum amparo bíblico. Começam a congregar em suas próprias casas, sem nenhum amparo bíblico. Estranho. Mas será que a Bíblia nos permite ficar sem congregar? Vamos lá. Antes disso, eu vou fazer duas perguntas. Primeira pergunta. Você consegue imaginar, no dia do juízo, né, aquela pessoa que amou a Deus acima de tudo, amou o próximo, ajudou quem ela pôde, aquela pessoa que adorou em espírito e em verdade, aquela pessoa que levou a palavra? Você consegue imaginar Deus chegando para essa pessoa e dizendo assim: olha, sim, você me amou acima de tudo, você amou o próximo, você ajudou os necessitados, os enfermos, você adorou em espírito e em verdade, você levou o evangelho, mas você não fez parte de grupo nenhum, então você vai para o lago de fogo. Você consegue imaginar uma situação dessa? Segunda pergunta. Quem é o guru dessa criança? Né? Com todo respeito. Enfim. Realmente, os primeiros cristãos se reuniam em suas casas. O livro de Atos mostra isso. Mas o mesmo livro de Atos registra a solidificação da igreja institucional. Olha, o livro de Atos registra a solidificação da igreja institucional. Caramba! Aí aqui tem uma referência, Atos 2, 44 e 46. Vamos dar uma olhada. Atos 2, 44 e 46. Que diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha aqui. Era para ajudar a necessidade dos irmãos. Era, para satisfazer e para sanar a necessidade dos irmãos. E não de um corpo institucional que pensa que o aumento da obra é quando os templos se multiplicam. Né? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Será que essa pessoa enxergou essa institucionalização da igreja em Atos por causa da palavra templo, aqui no verso 46? Será que essa pessoa não estudou um pouco da história da igreja primitiva? Porque esse templo aqui era um templo judaico. Né? Eles iam nesse templo para falar do evangelho. Né? E geralmente eles eram espancados, eles eram expulsos. Né? Tanto é que o pessoal começou a deixar esses templos judaicos, né? Os primeiros cristãos que entendiam o sentido da nova aliança, começaram a deixar esses templos judaicos, né? E passaram a ser chamados de destemplados, se é que me entende. Daí o termo eclésia ou eclesia, né? Chamados para fora. Para fora de onde, cara? Dos templos judaicos, né? Que não aceitavam a pregação da graça. Eles estavam firmes na concepção da lei mosaica. Aí tem outra referência, Atos 5,42. Vamos dar uma olhada aqui. Atos 5,42.
diz assim: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Tá? No templo e nas casas. Eu poderia ler outras passagens com relação a igrejas que se reuniam em casas, mas eu acho que não tem necessidade, você já conhece. Né? Mais uma vez nós temos aqui a palavra templo. Será que essa palavra templo, em Atos 5,42, era um templo de uma denominação, de uma igreja institucionalizada em Atos? Cadê a noção de história? Não precisa ser um expert em história da igreja primitiva. Basta conhecer o mínimo do básico para saber que esse templo aqui não era uma denominação institucionalizada da nova aliança. Enfim, fazer o quê? Né? E a reunião dos primeiros cristãos em templos ou sinagogas. Ou melhor, o livro de Atos descreve de forma clara o nascimento da igreja visível, estabelecida por Cristo, visível e institucional. Denominações na época de Atos, com todo respeito, essa é nova para mim. Denominações na época de Atos dos Apóstolos. Não é errado reunir com os irmãos em casa. Claro que não. Desde que isso não venha substituir a comunhão da igreja visível. Mas uma reunião de irmãos em casa não é uma igreja visível? Isso é para você que está assistindo esse vídeo ter uma ideia dos rumos que isso está tomando, certo? Isso é para você ter uma ideia mínima dos rumos que isso está tomando. Sabemos que cada cristão convertido é templo do Espírito Santo, mas isso não implica de que cada cristão, de forma individualmente... 2:45. Separei um outro trecho aqui. A participação dela. Eu não sei direito como os desigrejados celebram a ceia, mas deve ser difícil fazer isso sem que estejamos na companhia dos irmãos. Eu vou ter que explicar. Aliás, muitas pessoas já perguntaram isso. Como uma pessoa que não é ligada a uma instituição religiosa participa da ceia? Olha, para você ter uma ideia do entendimento dessas pessoas. É claro que muitas dessas pessoas são novas, muitas dessas pessoas estão passando pelo seu tempo de ignorância, muitas dessas pessoas perguntam porque querem aprender mesmo, assim, de coração limpo. Muitas dessas pessoas são vítimas, mas muitas dessas pessoas são alienadas também. Né? Agora, se a verdade incomoda, aí já não é problema meu. Né? Vamos lá. Como que você pode participar da ceia sem estar afiliado a uma instituição religiosa? Será que essa pessoa não entende que o sentido da ceia é espiritual? Daí nós temos a ceia ritualística, aquela com o suco tangue e um pedacinho de pão doce. Né? Aquilo ali é uma ceia ritualística. Né? Não é obrigatório. Não é errado se você participar da ceia ritualística. Agora, a ceia espiritual, aquela que tem validade, ela é diária. Ela é a todo momento. Você está pregando o Evangelho, você está sofrendo as dores do Evangelho, você está amando a Deus, você está ajudando o próximo, você está adorando em espírito e em verdade, então você está comendo e bebendo do corpo e do sangue de Cristo a todo momento. Você está ceando a todo momento. A ceia é diária. É diária. Daí você pode externar isso aí através do ritual. Né? Mas esse ritual daquele copinho com suco tangue e um pedacinho de pão doce não tem valor soteriológico. Será que essa pessoa já estudou aí a soteriologia e tal? Enfim, né? É igual ao batismo. O que é o batismo? É nascer de novo.
é tornar-se uma nova criatura, né? Para Cristo viver em você. Você passar a ser templo do Espírito Santo. Você ter uma nova vida. Esse é o batismo, né? Mas você pode externar esse batismo através do ritual, do mergulho, né? Da aspersão, do derramamento, sei lá, né? Agora, o ritual não tem valor soteriológico, né? O sentido é o nascer de novo. Isso é interno. Mas fazer o quê? Que partilham da mesma fé ou que creem na mesma coisa sobre o Senhor. Os desigrejados têm uma passagem predileta, que se encontra em Mateus capítulo 18, verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O curioso é que essa passagem foi proferida por Jesus no contexto de igreja organizada. Olha, já existia denominações em Mateus capítulo 18. Cara, essa é nova para mim. Com todo respeito. Aliás, vou dar uma reestudada na história da igreja primitiva e da época da vida terrena de Cristo, né? Mas eu acho que eu não estou enganado, não. Eu creio que nessa época que não existia denominações. Mas, né? Vamos dar uma lida? Mateus capítulo 18, né? Eu vou começar a ler a partir do 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Essa igreja aqui está com a palavra eclésia. O que quer dizer eclésia? Será que a eclésia, aqui no contexto de Mateus 18, era uma denominação institucionalizada que pregava o Novo Testamento? Ou será que essa eclésia eram algumas pessoas que seguiam Cristo e já estavam entendendo que aquele conjunto de ritos mosaicos e toda aquela lei veterotestamentária estavam prestes a passar por uma transição? Você já parou para pensar a respeito disso? Ou será que existiam denominações na época da vida terrena de Cristo? Denominações que pregavam o Novo Testamento com o testador ainda vivo. É engraçado, tá? Estes 2 ou 3 que ele menciona são os 2 ou 3 irmãos que vão tentar ganhar o irmão faltoso e reconduzi-lo à comunhão da igreja visível. Ou seja, são 2 ou 3 que estão agindo para preservar a pureza da igreja como corpo. E não 2 ou 3 que se separam dos demais para fazer a sua própria igrejinha informal. Igrejinha informal. Se você se reúne com outras pessoas, em 2 ou 3 ou mais, fora da igreja institucionalizada, fora da denominação, fora da instituição religiosa, vocês estão constituindo uma igrejinha informal. É complicado essa visão, mas, né? Ou seguir carreira solo como cristãos. Separei um outro trecho aqui para a gente finalizar. Aproxima. Na verdade, o que os desigrejados querem mesmo é ser cristão do jeito deles, acreditar nas coisas que eles querem, fazer aquilo que eles acham correto. Mas não é isso. Pertencer a uma igreja organizada. Você que está fora da denominação, segundo essa visão, você só quer seguir a Cristo do seu modo, do seu jeito, né? Anarquicamente falando. Essa visão aí, isso é para você ter uma ideia a que ponto estamos chegando,
né? Claro que existem muitos, eu uso o termo não denominacionado, porque a pessoa que sai da denominação, ela não necessariamente sai da igreja. Então, é claro que existem muitos não denominacionados que estão fazendo porcarias por aí, internet afora, ensinando porcarias, mas a gente não pode generalizar. Tal como nós olhamos para o sistema religioso e vemos Macedo, vemos Agenor, Valdemiro, Sol e outros e outras, e não generalizamos, né? Não generalizamos. Qual é pior? Então, muitos, na ansiedade, na tentativa de não comer o lixo, estão preferindo ficar sem comer. Desigrejados. Desigrejados. Essa guerra, essa entre aspas guerra, né, é o seguinte. Você está em um meio neopentecostal ou pentecostal, né? E no meio neopentecostal você tem aí o Agenor, você tem aí uma galera que propaga umas campanhas bizarras, né, sincréticas, que misturam feitiçarias, bruxarias e tal. Então saia desse meio neopentecostal, né? E segundo essa visão, venha para o meio calvinista, né? Venha para o meio calvinista. Calvino matou poucas pessoas, né? O Calvino foi um cara, né? Venha para o meio calvinista. Aqui você vai aprender que a expiação de Jesus, ela não foi total a ponto de levar a salvação ao alcance de todos. Mas a expiação de Jesus, ela foi limitada. Ela só alcançou os predestinados, né? Aliás, a predestinação, ela não foi perfeita, né? Porque se ela tivesse sido perfeita, não haveria necessidade do Filho de Deus vir na Terra para morrer pelos que já estavam predestinados a serem salvos. Enfim, né? Então, venha aprender isso aqui no meio calvinista, né? Venha aprender isso. Dentre outras coisas, se, por exemplo, uma criança com 2 anos de idade morre, ela só vai para o céu se ela for uma eleita, né? Já esse fragmento não é defendido por todos os calvinistas, né? Mas, enfim, a ideia aqui é dizer assim, você que está seguindo o Agenor, você que está seguindo o Macedo, pare de seguir esses caras, venha seguir as doutrinas de Calvino. Aliás, para o calvinista, o assembleano segue John Darby, né? O adventista segue Ellen Gold White, o Testemunha de Jeová segue Charles Taze Russell, o Mormon segue Joseph Smith, né? Mas o calvinista não segue Calvino. O calvinista não segue Calvino. Pô. É complicado, cara. É complicado. Você chegar e falar assim, olha, a expiação de Jesus é limitada. Ela não serviu para levar a salvação ao alcance de todos. Ela só levou a salvação para aqueles que já estavam destinados a serem salvos. Jesus veio para morrer por pessoas que já estavam salvas desde a fundação do mundo. É uma loucura, né? Agora, se você quiser debater calvinismo, aliás, eu não vou perder tempo com isso, né? Eu acho que eu vou escrever um artigo a respeito disso, ou tenho uma aula no nosso curso a respeito disso. Nós podemos falar a respeito de calvinismo, hipercalvinismo, infralapsariano, supralapsariano, 5 pontos e tal, a gente pode, né? Mas é complicado, cara, é complicado. Mas fazer o quê? Né? Isso é para você ter uma ideia a que ponto os rumos, isso é para você ter uma ideia dos rumos que esse assunto está tomando.
né? Agora, eu respeito os irmãos calvinistas, né? Porque é um direito deles seguir Calvino, as doutrinas de Calvino. Respeito também os pentecostais, os neopentecostais, e creio que exista salvação no meio das denominações calvinistas, né? No meio das denominações pentecostais, neopentecostais, e também creio que exista salvação no meio dos não denominacionados, que reúnem em casas, ou salvação também para aqueles que decidiram não fazer parte de grupo, né? Porque a congregação, ela é ótima, mas a congregação não é um fator soteriológico, a congregação é um auxílio, né? Mas enfim, nós já estamos aí com 20 minutos, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos meus livros de teologia não denominacional, né? O resumo de cada um, o passo a passo para você adquirir, e os links dos canais parceiros. Tá? Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.